boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães dessa semana. Olha só, já 21 de novembro, hein, gente? Tá acabando o ano. Amanhã eu completo 11 anos de casada. Olha só, deixa eu mandar um beijo pro marido e agradecer a minha paciência, porque, né, somos nós mulheres que temos que ter paciência, vamos combinar, né? Agora, gente, deixa eu contar um pouquinho para vocês, então, do que teremos no nosso programa. Olha que bom, falando em casamento e tudo mais, a nossa psicóloga Fabrícia Porto, hoje a gente não vai falar muito sobre relacionamento, mas vamos falar sobre a mulher multimoderna, tá vendo, amor? Assiste aí para você entender um pouquinho do que se passa aqui com a pessoa, tá bom? Brinquei que eu tenho paciência, mas ele também tem muita paciência, então já ela vai falar sobre esses aspectos da mulher multimoderna. Teremos também o nosso tio Manuel, gente. Sabe o tio Manuel lá do Mamãe que Disse? Eu vou brincar aqui, vou chamar ele de Xuxa do ABC. Depois eu vou contar pra vocês, quem me segue no Instagram, se você não segue, aproveita e segue lá, que é o @ClaudiaLoia, vai entender o porquê que eu tô falando isso. Mas ele vai vir aqui hoje para contar um pouquinho sobre as tendências no corte de cabelo infantil. Vai vir o verão, e aí o seu bebê, como está o cabelinho dele ou a sua criança? Quais são os cortes mais utilizados para as meninas, para os meninos, de acordo com a faixa etária? Já o tio Manuel vai dar todas as dicas para vocês. Teremos também a Lara Dias, que é especialista em negócios e pessoas, e ela vai falar como fazer um bom planejamento em 2020. Como eu falei, né, gente, o ano tá acabando, então, olha, já tem que começar a planejar 2020, porque tudo que a gente consegue, né, planejar, anotar ali, fica muito mais fácil da gente realizar aí no ano seguinte. E também a Luciana Colombo, que é doceira aí do grupo, daquele nosso post que eu fiz lá no ABC das Mães, dentro do grupo do Facebook, nós escolhemos uma mamãe aí para vir aqui mostrar o seu trabalho na TV. E desta vez vai ser a Luciana Colombo. Agora deixa eu agradecer o meu look de hoje, que é da Carme Blue Modas. Olha essa calça, gente, que incrível! Arrasou, viu, pessoal da Carme Blue? E a blusa também, ombro a ombro, da Carme Blue. Amei, obrigada, viu? Os acessórios, gente, como sempre, Silvia Helena Semijoias. Obrigada mais uma vez. Cabelos Mamãe que Disse. Agradeci todos, eu acho, né? Já agradeci, gente. Então vamos começar aqui o nosso programa, porque hoje ele tá com bastante conteúdo muito bacana. Vou pedir para você que me assiste pelas redes sociais compartilhar, tá bom? O nosso vídeo aí com seus amigos, para que o nosso conteúdo, o nosso cantinho chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Agora deixa eu dar boa noite para nossa psicóloga linda, maravilhosa. Salve, salve, Fabrícia! Muito obrigada, boa noite. É sempre uma delícia estar aqui, falar sobre relacionamento, sobre nós mulheres, falar um pouco de todas as dificuldades e todos os presentes que nós temos, vamos dizer assim, como mulher, né? Muitos! A gente tem muitos presentes, mas essa história da mulher, né, com multitarefas, porque hoje em dia, gente, pelo menos na época da minha mãe, pelo que eu me lembro, assim, minha mãe é um pouco mais velha, então eu lembro tanto dela tendo tempo de brincar comigo à tarde, e era o lar e a família. Hoje a gente tem também as empresas, os trabalhos, né, então é muito difícil conciliar. Eu queria que você colocasse pra gente, até para quem estiver em casa, falar, ufa, não é só comigo, né? Exato. Como é esse cenário hoje? Hoje eu sempre falo que é uma escolha também, né? Nós mulheres escolhemos e optamos por trabalhar, ser casada, ter filhos, ir a uma academia, enfim, fazer todas essas funções. Não deixa de ser uma escolha, por necessidade ou não, é uma escolha. Mas como fazer tudo isso? Eu vou pegar um gancho do que você falou de planejamento da nossa amiga, que vai vir logo mais. A gente costuma fazer um planejamento do ano que vai vir, que é muito legal e importante, mas a gente deixa de fazer os nossos planejamentos do dia a dia. Para conseguir ter todas essas funções, todas as coisas que a gente quer se administrar e fazer, gerenciar na nossa vida, tem que ter uma administração, uma boa administração. Vou dar um exemplo já, que eu sempre gosto de dar os exemplos, né? Ótimo, adoro seus exemplos, vamos lá. De manhã, eu costumo ficar em casa com as crianças. Eu abri mão de trabalhar no período da manhã para curtir, para estar junto no desenvolvimento deles. Só que não quer dizer que é fácil e simples, pelo contrário. Eu estou em casa, mas eu estou fazendo agenda de paciente, eu estou fazendo relatório, eu estou cuidando deles, eu estou fazendo comida, milhões de coisas. Não é que você vai estar lá na sua casa sentada na sala brincando de Lego? Não. Todas as manhãs? Só que existe uma chave de acordo com os meus filhos. O acordo que eu fiz com eles é assim, chameguinho.
Se eles falarem para mim, chameguinho, eu paro o que eu estou fazendo, vou para o sofá brincar um pouco com eles. Porque se não tiver essa chave, eu fico fazendo milhões de coisas e acabo não brincando, não estando com eles. É porque é muito fácil, às vezes, a gente se perder, né? Exato. Hoje tudo a gente resolve pelo celular. Exato. Então, de repente, você tá lá resolvendo uma coisa, aparece outra, e quando você viu, passou ali 2 horas. E aquele tempo que você ia dedicar para a família, para as crianças, passou. Isso acontece comigo. E é tempo de qualidade, porque a casa pode esperar. E ela vai ter sempre trabalho para se fazer, né? Então, algumas coisas dá para esperar e outras você tem que administrar. Então, e é tempo de qualidade. Então, tem momentos que eu falo, crianças, agora a mamãe vai ter que trabalhar, eu preciso fazer um relatório, eu preciso pensar, não me incomodem. E aí eu vou lá, tento fazer bem rapidinho para ter tempo com eles, para ter tempo de outras coisas. Então, é administrar, é fechar uma janelinha e abrir outra. Vamos pegar um exemplo. Se você pega o computador e você começa a abrir várias planilhas e você faz todas ao mesmo tempo, você vai se perder. Sim. E vai chegar um momento que até o computador vai ficar mais lento, ele vai aquecer. Nós não somos máquinas, mais fácil disso acontecer ainda. Nós vamos ficar mais lento, nosso raciocínio, a gente não vai conseguir dar conta disso tudo. Então, o que é o ideal? Você pega o computador, pega uma planilha e se dedica àquela planilha. Mata aquela planilha e aí você passa para outra. Salva aquela planilha e passa para outra. Vamos transferir isso para o mundo das mulheres. Há uma necessidade de abrir janelinhas e fechar janelinhas. Nesse momento eu vou me dedicar a ser mãe. Nesse momento eu vou me dedicar ao trabalho. Então, mesmo que você faça todas as funções no mesmo dia, mas você consegue administrar situações. Por quê? Qual é o grande problema da mulher pensar e querer fazer tudo ao mesmo tempo? Dá um estresse emocional, dá um desgaste emocional. É isso. E isso pesa, e isso é difícil. Vamos pensar num cargo CLT, um gerente ou uma gestora que desenvolve, ela comanda coisas, ela só gerencia. Ela tem um cargo alto, ela ganha bem. Por quê? Porque isso é cansativo. A mulher, ela tem que gerenciar tudo e executar, né? É muita coisa. Então, tem que executar, tem que planejar, tem que fazer, tem que organizar. Ela tem todas essas funções, mesmo que ela tenha uma empregada dentro de casa, mesmo que ela tenha milhões de ajudadores, ela tem que gerenciar isso. Então, o problema é o emocional, o quanto isso dá um desgaste. E já tem pesquisas em torno de 60% das mulheres cansadas emocionalmente por conta desse desgaste, só do gerenciamento de funções. Porque às vezes eu falo, eu tenho a sensação de que eu estou eu já até usei esse termo, meu cérebro está cansado. Porque são muitas coisas que a gente tem que pensar realmente. Sim. E até para você conseguir se organizar, você tem que parar, pensar, e isso pesa, né? E como que a gente pode melhorar esse peso dessa carga emocional na nossa vida? Porque essa carga vai vir até com a organização, né? Como ficar? Eu queria tanto ficar com a cabeça leve um dia, sabe? Deitar, assistir Sessão da Tarde e ficar assim, nossa, como eu queria. Isso é necessário, eu vou falar sobre isso também, né? Só vou colocar uma pauta que é importante, que é assim, a mulher, ela anda dentro de casa, ela vê as coisas fora do lugar, ela tá indo para lavar a louça, ela já pega e vai organizando, ela vai fazendo tudo que ela vê na frente, ela para o objetivo final para pegar os do meio. Sim. Normalmente o homem, isso por questão orgânica mesmo, ele não vai parar para pegar as coisas, ele vai direto lavar a louça. Então, às vezes, a gente também tem que ser um pouco homem em pensamento, vamos dizer assim. Exato. Né? Não fazer tudo o que está à frente. Então, essa é uma das questões que eu falo para as mulheres. Se foca e vai lá e faça. Deixa aquilo ali para depois, então. Num outro momento. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu falei, eu vou pegar tal coisa na geladeira. Aí eu fui indo no meio do caminho pegando 1000 coisas. Chegou na geladeira, não sabia nem que eu tinha que pegar. Então. Esqueci. E imagina quantas coisas estavam na sua cabeça. Vamos ilustrar como computador. Quantas planilhas, quantos arquivos abertos. Sim. Por isso que esqueceu. Agora, o que fazer? Quando a gente faz uma organização melhor e tem um planejamento sobre isso, faça necessário, já ajuda um pouco. Agora, é delegar funções. Mas assim, eu deleguei a função para você fazer. Eu não vou gerenciar isso, falar, Cláudia, você vai lavar a louça?
Cláudia, você já lavou a louça? Não, eu não tenho que me preocupar com isso, porque senão eu estou gerenciando. Eu só não estou executando, mas eu estou gerenciando. Mas a minha cabeça está ocupada com aquele assunto. Então, mas aí é um erro nosso da mulher. Ah, Ela eu tem faço que isso. desligar esse problema. Eu deleguei. Então, eu deleguei para o marido escolher a roupa. Eu não gostei da roupa, mas eu não deleguei. Então, ele vai fazer. Tá. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me desligar de algumas preocupações. Porque senão há uma sobrecarga. E aí, normalmente, as mulheres querem gerenciar tudo mesmo quando delega. Gente, eu vou dar um exemplo do que eu faço em casa. Delego assim, ó, você escova o dente do Biel antes de dormir. Eu não vou lá e escovo de novo? Então, Pra ter certeza, né, que tá bem escovado. o que você pode fazer? Porque isso dá uma conotação de que você não confia que ele vai fazer direito. Não estou dizendo que ele não o faça, por favor, tá? Dá a conotação que você não confia. Então, você tem que ensinar ele a fazer do seu jeito. Mesmo que ele não vai fazer do seu jeito, porque cada um faz de um jeito, Tá. né? E eu tenho que aceitar isso, né? Exato, e aceitar, né, que Tá. ele vai fazer. E assim é delegar todas as funções. Porque, por exemplo, eu deleguei que aquela pessoa vai lavar a louça, mas tem máquina de lavar louça. Mas existe a pessoa que ela vai pegar, ela vai colocar na máquina, ela vai colocar o sabão, ela vai se preocupar que aquela máquina vai fazer a função, ela vai tirar aquilo, ela tem que gerenciar tudo aquilo, mesmo que ela não está fazendo, ela não está lavando louça. Existe uma máquina, mas você tem que se preocupar com aquela situação. Então, assim, entre o casal, por exemplo, é dividir as tarefas o máximo Tem que ter a ajuda do possível. parceiro, né? Tem que, né? E essa ajuda faz ser necessário no que sentido? A louça está ali. Por que eu tenho que me preocupar em lavar e não o outro também? Quem vai se preocupar? Alguém vai ter que lavar. Alguém vai ter que fazer. Né? Então, que tenha funções. Eu acho que isso é Organizar as legal. funções, né? Exato. Agora, Fá, pra gente finalizar aqui, então, você disse que ia dar um exemplo aí, e é minha última pergunta. Se a gente pode largar tudo e falar, parei, ter um tempo só para nós, né? O quanto isso é benéfico para, de repente, depois retomar e conseguir finalizar todas as funções. Exato, perfeito. A gente estava falando do exemplo do computador. Você precisa salvar o arquivo para continuar. Sim. Então, muitas vezes, a gente precisa, de fato, ter uma pausa. Porque a maioria das mulheres não faz uma hora de almoço descansando. Não dá. Então, ai, gente, faz ser necessário. Uma das coisas que eu falo... Ai, gente, vamos conversar agora. Porque eu falo isso pro meu marido, ele fala... mas eu falo, gente, que delícia, você foi trabalhar e ficou uma hora de almoço, você teve, que gostoso. Então, faça necessário bravo comigo? tomar banho sem as crianças. É raro isso lá em casa, eu tô raro tentando. também. Mas é gostoso, é bom sair com as amigas, almoçar. Não estou dizendo só as mulheres, os homens também. É que os homens normalmente fazem isso. Eles assistem o futebol de quarta e ninguém atrapalha. Eles vão jogar futebol, faz alguma coisa, eles fazem isso toda semana com muita categoria. As mulheres é que não costumam fazer, porque se sentem culpadas, porque acham que não tem esse direito, porque não está acostumada, por N fatores. Tá. Mas precisa ter um momento dela com as amigas, um momento de não fazer nada. Vai passear o papai com as crianças, eu vou ficar no sofá, ó. Ótimo. Existem algumas coisas que é para despressurizar, é pro organismo baixar a tensão. Então é importante ter essa pausa. Necessário. Toda semana, pausinhas menores durante o dia e traz uma zona de conforto e uma zona de prazer. Porque eu sei que ali eu vou despressurizar. E todo mundo precisa. E eu ficar sem fazer nada. Sem ou fazer fazendo nada. uma coisa que você goste muito. Que dê prazer e que seja fora desse contexto da multimulher. Tá. Ai, gente, que demais, vou fazer isso. Vou assistir Sessão da Tarde, que delícia. Delícia. Eu morro de saudade disso. Muito bom. É muito bom, não é? necessário. E agora, ó, sabe o que a mulherada pode fazer? Quarta-feira, o marido assiste futebol sem ninguém falar nada. Quinta-feira, vocês assistem a ABC das Mães. Troca o dia, pronto. Exato, né? Cada vez muito bom, adorei. E aí bom. aproveita para se conhecer, para Exato. resolver algumas coisas. É ótimo. Fabrícia, ó, tá mensalmente aqui. Sempre ela traz temas muito interessantes, muito legais aqui pra gente. Quero te agradecer de novo, viu, Fá? Obrigada por ter vindo ao programa. Esperamos você sempre, viu?
Eu que agradeço, amo estar aqui nessa casa, nesse lugar e poder contribuir de alguma forma aí para as mulheres e os homens também. Contribui muito. Até lá em casa a gente fala muito de você, mulher. Depois eu te conto. Obrigada mais uma vez. Agora, gente, vou para um intervalo bem rápido e na volta o nosso tio Manuel aqui com dicas de cortes infantis. Já volto. Voltamos com o ABC das Mães e agora com aquela dica de beleza e de cuidado aí para os filhos de vocês, para nós também, né? Sabe por quê? Convidei o tio Manuel, que vocês tanto adoram aí do nosso salão parceiro, o Mamãe que Disse, e ele veio até aqui o programa, olha, insistir para ele vir, que ele fala que é tímido, mas a gente vai entender um pouquinho agora. Deixa eu dar boa noite para ele. Bem-vindo, tio Manuel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, gente, para quem não conhece, esse aqui é o tio Manuel, ele que coordena toda a área do infantil lá do Mamãe que Disse. E para a gente começar aqui, introduzir um pouquinho o assunto, e para que vocês conheçam quem ainda não conhece o tio Manuel ainda, queria saber de você, quero que você conte para as mamães de casa, porque eu já sei, né, gente? Como que você começou a trabalhar com crianças? Então, em 2014 eu trabalhava num salão no centro de Santo André. Tá. Aí existia o bairro Jardim. Eu dizia, deve ser chique trabalhar no bairro Jardim. Eu fui procurar um salão infantil que tinha no bairro Jardim. Aí eu cheguei no salão, eu fiz a entrevista e tudo. Aí a mulher falou, você tem que cortar cabelo com tesoura e com e fazer aqueles tigelinhos, sabe? Sei. Aí eu olhei assim, eu digo, e agora? Aí ela falou, então até sábado. Beleza, eu fiz a entrevista e tudo. No sábado eu não apareci, porque na verdade eu não estava preparado. Aí, tipo, depois de um ano, eu fui me preparando, fui vendo essa área, fui estudando, né, sobre as crianças. Atendendo mais criança. E daí foi onde eu voltei lá no mesmo salão, onde eu fiz a entrevista. E novamente eu fiz a entrevista e consegui trabalhar lá. Olha que legal. E o bacana do tio Manuel é que ele tem uma... Não sei, ele tem uma afeição com as crianças terminam se aproximando dele, fora a paciência, né? Isso é muito bacana. Eu acho que além de ter paciência, tem que entender a criança, sabe? Porque de repente a criança tá com soninho, ou tá na hora da papinha, enfim, depende, né, Manuel? Exatamente, entender bem o dia da criança. Não adianta, às vezes, uma dica, né? Se a criança não quer cortar naquele dia, não significa que você não vai conseguir fazer o corte, né? Exatamente. Volta outro dia, sempre paciência, né, Manuel? Exatamente. Agora, sabe uma dúvida? Que a gente, como mãe, tem muita. Com quantos meses ou com quantos anos eu posso fazer o primeiro corte do cabelo da criança? Porque às vezes tem bebê que já nasce cabeludo, né? Claro que se nasce carequinha, você demora um pouco mais. Mas aí, às vezes, a mãe tem medo de cortar, que vai mudar o cabelo. Então, a partir de quantos meses? Eu acho que para cortar cabelo não existe regra. Tá. Sabe? Porque já teve salões que eu trabalhei que a mãe já foi com 45 dias, como eu já falei para muitas mães. 45 dias de nascido, tipo. Nasceu mega cabeludo e precisava. E precisava tirar da orelha, porque eles transpiram muito. Tipo isso. Então, não existe uma regra. Você viu que tá passando, tá pontas maiores, às vezes cai o cabelo da criança e fica os maiores. Buracos, sim. Os buracos. Então seria ideal cortar para crescer uniforme. Tipo isso. Para ele começar a crescer certinho, né? Exatamente. Agora, você vê muita criança com, por exemplo, a criança que tinha o cabelo liso, de repente ficou com o cabelo enrolado. E eu sei que tem muito pai e muita mãe que acha que
o corte vai mudar o fio do cabelo. Isso é tudo mito, né, É tudo Manuel? mito. Eu acho que o cabelo, ele, dependendo da idade, ele vai mudando a estrutura, tudo isso aí. E tem mães que prolongam muito o dia de cortar o cabelo da criança para não perder os cachos. Porque tem pessoas que têm o cabelo liso, a raiz lisa, só cacho na ponta. Tá. Tipo, a tendência daquilo cair, o cacho é muito fácil. Tipo, eu tiro um pouquinho, o cabelo já fica todo liso. E às vezes. E não é que mudou a estrutura Não é do que fio. mudou. Quando É- ele crescer, ele vai cachear de novo É a porque ele ponta. acaba pegando um peso e o cabelo acaba caindo, ficando escorrido, então perde todo o cacho. Entendeu? Entendi. Então, olha, não tenham medo, mamães de cabelos com crianças de cabelos cacheados, porque pode cair, o cabelo vai ficar mais levinho, vai ficar lisinho, conforme ele for crescendo e ficando pesado novamente, o cachinho volta. Então, fiquem tranquilas que o corte, independente se for tesoura ou maquininha, não vai mudar a estrutura do fio. Aí agora tem muita gente que tem preconceito contra a maquininha, Exato. né? Então eu queria que você explicasse quais são os tipos de cortes que dá para fazer com tesoura e quais que você tem que lançar a mão da maquininha. Porque de repente a mãe quer um tipo de corte que obrigatoriamente o acabamento é feito na maquininha, né? Eu acho que a máquina, ela, tipo, foi uma evolução, Tá. entendeu? Então, não existe essa coisa de que maquininha engrossa. Existe aquelas pessoas que passam a máquina zero e o cabelo, quando vai crescendo, aparentemente parece grosso. Porque tá com a pontinha ali, Exato. né? Mas a partir do momento que ele adquire um comprimento, um tamanho ideal como era antes, o cabelo dele volta à estrutura normal, entendeu? Volta tudo ao normal. Exatamente, então não existe essa. E eu acho que a máquina veio para facilitar e deixar o cabelo bem mais uniformes, os cabelos, sabe? E não, às vezes, amanhã eu não gosto da máquina. Existe cabelo que é necessário apenas tesoura, tipo um cabelo comprido, um surfistinha, um tigelinha. Esse sim exige tesoura. Nem eu aconselho usar máquina, Tá. entendeu? Agora, o que precisar, enfim, o profissional vai te orientar para ficar com um corte, com acabamento perfeito. Agora, e as mamães de meninos? Vamos falar de meninos primeiro. Quais são os cortes, assim, os 2 cortes que as mamães mais pedem no salão para meninos? Primeiro, eu queria que você falasse para bebê, qual o corte que as mães mais Exato. pegam para bebê e depois para os meninos acima de 4, 5 anos. Ó, normalmente para bebê, as mães ela quer tirar pouco. Tá. Ah, quero tirar da orelha porque tá transpirando muito, tirar a franja e ponto. É só o pezinho, a franjinha e acabou. Porque quer deixar o menino a criança com cara de bebê. Tá. E os maiores, hoje, eles decidem o que eles querem. É corte de jogador, é risquinho, é raio, tipo isso, raspa do lado, deixa em cima, um franjão. E os meninos de 8, de 7, 8 anos já estão pedindo isso. Já pedem de acordo com os ídolos, assim. Exatamente. Aí quer ficar mais estilizado. E os menininhos de 4, ainda tá na moda a história do tigelinha, que você falou que você começou ali, É, né? o tigelinha. Tem o tigela que é o grande, que cobre toda a orelha. Tá, E tem aquelas mães que preferem descobrir a orelha devido ao suor, sabe? tá. Aí é o surfistinha que Mas fala. ainda é muito pedido. É muito pedido. Eu acho Ó, alguma graça. Eu vou pedir para passar umas fotos, então, de alguns trabalhos do tio Manuel aí para vocês. E a gente vai comentando, então, as fotos conforme elas forem passando, você vai falando. Ai, Esse é o esse Gabriel. lindo. Quem é esse lindo? É o meu Biel, gente. Ele é surfistinha, né? É surfistinha. Olha lá que lindo. Aí o tio Manuel tava secando o cabelo dele, mas ó, como o Manuel falou, né? Acima da orelhinha. Olha que legal. Lindo, Bielzinho. E essa daí? Essa ela Manuel? só foi fazer franja, o cabelo está em processo de crescimento. Normalmente nesse tamanho as mães só fazem a franja, porque é o que mais atrapalha. E fazer a franja, tipo, fica bem mais prático para ela. Porque a criança já vai ficar mais arrumadinha. Exatamente. Porque quando fica com aquela E franja não cai mais... no olho, não atrapalha, tipo... Ai, que linda! Gente, cadê? E os penteados de fitas que as meninas tanto amam, né, Manuel? Os penteados de fita são escolhidos pelas mães que querem uma durabilidade. Porque ele dura quanto tempo, esse penteado? 2, 3 dias. A criança, ela brinca, ela corre muito. E existe penteado que eles desfaz muito rápido. Tá. Porque criança tem uma energia muito, muito grande. Então, as mães, ela procuram fazer penteado mais duradouros, seguros. Eu sei falar que é bonito, combina com a roupa. Então essa é a opção de penteado que dure mais. Exatamente. E pode ser feito tanto cabelo liso quanto cabelo enrolado. Não tem regra. Olha que lindo. Demora muito, Manuel? Tem todo preso, semi-preso, de lado, chiquinha. Não, em média de meia hora pra fazer um penteado desse. Meia horinha. Olha que legal. E fica lindo, né, gente? Dá pra você combinar com o tom da roupa. É muito legal. Essa daí também, franjinha e pontinha, Franjinha, né, Manuel?
Me conta uma coisa, as menininhas dessa idade, elas já podem fazer, por exemplo, tratamento? Agora tá chegando o verão, aí a criançada vai pra praia, pra piscina, por mais que os cabelos deles sejam virgens, né, é fininho e termina ressecando. Que eles podem procurar algum tipo de hidratação no salão ou mesmo em casa? Pode sim, a hidratação é indicada para criança, apenas hidratação, porque vai trabalhar o cabelo por fora, que é onde mais é danificado às vezes faz natação, praia, tipo essas coisas assim. Então a mãe ela tem que procurar levar o salão para hidratar, sabe, com um profissional que faz massagem, luvamento, essas coisas do Para tipo. que tenha mais efeito aí a Exatamente. hidratação. Tem mais fotos, gente? Ou não? Terminaram as fotos? Terminaram as fotos, né? Gente, mas muito legal, né? Eu adorei aqui. Agora me fale das meninas. Então, nós falamos dos cortes dos meninos e as meninas. A tendência é mais o quê? Cabelão, Chanel, Chanel de bico? Quando é pequena, as mães optam em fazer Chanel. É Tá. prático e franja, tira do olho. Agora, quando elas começam a ficar maior, tipo 7, 8 anos, elas não gostam mais de cortar cabelo. É pontinha, igual mulher adulta já começa. Ah, mano, tira só a pontinha. Porque elas querem ter cabelo grande. É, né? Quando a gente é mais jovem, a gente quer mais jovem. Pessoa, né? Querendo ter cabelo grande aqui também. Mas quanto mais jovem, maior a gente quer deixar o cabelo mesmo. E as meninas de hoje eu percebo que elas não gostam de cortar cabelo. Algumas decidem, às vezes, cortar Chanel. Mas é muito raro. Normalmente é pontinha, às vezes dá uma desfiada na frente, faz um franjão, mas normalmente é difícil. Agora, repicar cabelo se usa para criança? Usa sim. Se a criança tiver um cabelo mais ondulado, não cacheado, ondulado, um cabelo mais solto, Aí dá para dar uma dá leveza pra dar uma com o leveza na repicado. ponta. Dá pra dar uma leveza nas pontas, pra deixar ele mais Agora, solto. para a gente finalizar aqui, acalmar o coração das mamães, eu queria que você contasse um pouquinho do Mamãe que Disse e também se a criança chora, porque às vezes eu vejo as mães assim, muito frustradas, que foi no salão, que era indicado para criança, com brinquedoteca, TV, DVD, com tudo, e ainda assim a criança chora. E às vezes a gente tende a achar que é só com a gente, que foi só com o nosso filho que chorou. Calma o coração delas e fala aí, Deixa vai. eu falar aqui, né, pra elas. Fala. Então, às vezes a mãe cria uma expectativa muito grande no salão infantil. Só que mesmo assim, eles choram. O que eu quero falar é, não desista, insiste em levar ele. Eu acho que tem mãe que tem muita vergonha de levar o filho porque diz que ele chora. E eu acho que o salão, ele é infantil. Ele é preparado para tratar aquele trauma que a criança tem. Então, o que eu dou um conselho para ela, não desista, sabe? Insista, leve com o mesmo profissional, vá em um salão especializado, pessoas que realmente trabalhem, que tenham paciência, desse tipo assim. Porque, na verdade, se você levar sempre com o mesmo profissional, a criança vai terminar pegando afeição com Exato. aquele profissional, né? Ou até mesmo trocar, mas vai em ambientes que são preparados. Às vezes eu falo assim, não é só ir num ambiente preparado. Todo lá tem móveis, tem paredes lúdicas, naves espaciais, mas pessoas que saibam, sabe, trabalhar o psicológico da criança, não seja só o dinheiro que está rolando, sabe, que está girando. Que saiba conversar com a Conversar. criança, trazer ela para si, Na né? maioria das vezes eu costumo conversar com as crianças de tipo agachado igual eles. Eles Tá. se sentem mais à vontade, sabe? De Às igual vezes, para igual. às vezes a criança está cortando o cabelo no colo da mãe. Aí eu tô de pé e eu sinto que eles ficam constrangidos. Aí eu vou, me ajoelho e começo a cortar de joelho. Tipo, a criança já sente que eu sou igual a eles. Isso ajuda, sabe? No tratamento, no resultado do trabalho. Para ele se entregar, né? Exatamente. Agora, Manuel, conta pra gente então, qual foi o caso que você pegou e falou, nossa, ela chorava muito, foi muito tempo e hoje em dia a criança adora cortar. Eu sei que tem vários, que eu conheço alguns, mas eu queria que você exemplificasse. E quanto tempo demorou para essa criança parar de chorar e hoje em dia ser seu amigão e adora lá ver os tios do Mamãe que Disse, enfim. Gente, eu tinha um cliente, tem um tempo que eu não vejo, o Pedro. Ah. O Pedro acho que foi um dos clientes que mais me deu trabalho. Era quase 1h30 para cortar o cabelo. O pai dele chorava, ele não deixava nem eu encostar na cabeça dele. Tipo, era uma coisa, tipo, dar uma tesourada e ele saía e chorava. E o pai chamava ele para conversar, aconselhava. E eu via que era muito difícil, mas mesmo assim eu tive paciência. Aí depois de 5 anos, 4 anos, eles começam a mudar. O ideal é 3, mas tem uns que ainda insistem, sabe?
personalidade forte. É, que vai até os 4, 5 Aí ele já anos. chega, já pede pra cortar, já me abraça. E eu vejo que as mães falam o que eles falam de mim em casa. Mas quando chega em casa, tipo, são aquela sentado, quieto, não fala nada. Mas eles acabam, tipo, pegando, sabe? Aí eles falam de mim, tipo isso. Termina virando um amigo dele, Exatamente. né? Um amigão. Eles têm eu como um amigo. Uma vez teve um que falou assim, que chegou e me emocionei. Ah. Ele falou assim, Manuel, sabia que você é o meu melhor amigo? Ai, que lindo. Eu quase morri, né? Muito Aí eu digo, fofo. sério? Aí eu fiquei assim, meio besta. Agora, a criança é sincera, né, gente? Já que você está contando os causos aí, só pra gente finalizar aqui, o pessoal dar uma risadinha. Conta a história da criança do café, do bafo de café. Essa criançada, gente, o tio Manuel se entrega, porque aí eles vão conversando de igual para igual ali. Conta aí, vai. Eles falam, um dia, tipo, às vezes tá tarde, você demora pra almoçar, tipo, essas coisas assim. Tava com bafo. E eu tava com aquele bafo, tipo, sabe? Aí a criança, eu acho que a mãe, e eu já tinha ouvido ela falar assim, que café dá bafo, entendeu? E aí a criança me perguntou assim, tio Manuel, hoje você tomou café? Aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, eu não acredito que ele perguntou isso. Tipo, eu fiquei... Você com a mãe lá começou... meio, tipo, criança é assim. Eles são muito Eu ouço sinceros, cada coisa, né? que eu fico... Outros falam assim, tio Manuel, você sabia que eu tenho 3 namoradas? Eu digo, tá bom. E aí? Eu dei pro meu amigo, porque eu não queria 3. Mano, eu fico Gente, tão... muito bonitinho. muito É gostoso bonitinho. trabalhar com crianças, né? Eu acho que é uma das melhores coisas do mundo. Não é? E ter essa entrega, é o que o tio Manuel fala, de você estar ali de igual para igual e acolher. Esse é o diferencial e é por isso que acho que tanta gente gosta, né, do serviço, porque tem esse acolhimento. E, bom, eu falar parece meio, né, redundante, mas eu vejo e vivencio isso e eu tenho certeza que muitas que me seguem e que me assistem também. Tanto é que a gente fala muito, né, de tio Manuel, mas quero mandar um beijo para todas da equipe, tia Janete, tia Márcia, todos desempenham um trabalho lindo. Aproveitar, você vai conseguir dar endereço do Mamãe que Disse? Vai lá. Então vou O deixar com endereço ele. do Mamãe que Disse é Rua Maranhão 1237. O número de telefone é 4318-7871. Tô esperando vocês lá, hein? E quem quiser seguir tio Manuel no Instagram, qual é? @Manuel Andrade com I. Tudo junto? Tudo junto. Aí vocês vão entender a história da Xuxa que eu vou fazer ele postar todos os dias para vocês darem umas risadinhas também. Obrigada, viu, tio eu que Manuel, por ter agradeço. vindo ao Obrigado, programa. Cláudia. A gente se vê daqui a pouco. Tá. Né, tio Manuel, a gente tá sempre ali. Bom, gente, vou pro intervalo rápido e na volta mais ABC das Mães para vocês. Voltamos com o ABC das Mães e agora com a especialista em negócios e pessoas, a Lara Dias. Ela já veio ao programa e foi tão bacana, foi tão legal o dia que ela veio, que eu sempre falo para a produção, olha, quando puder, chama a Lara, porque nós mulheres precisamos dessas dicas e hoje a dica é planejamento. Deixa eu dar boa noite para ela, bem-vinda novamente Obrigada, ao boa ABC das noite. Mães. Para mim é uma honra poder compartilhar e partilhar com vocês. Não, e é segunda de muitas ainda, Se né? Deus quiser. Agora,
Bora. poder fazer um planejamento completo do que a gente vai apresentar e desenvolver todo mundo que está em casa. Olha que demais, Vai ser né? muito bacana. Porque eu acho que é só uma chavinha, só o se planejar para a gente conseguir resolver muita coisa. Então, eu queria, para a gente começar aqui, então, qual que é a importância do planejamento? Planejamento é vida. É, não é? E aí, quando a gente fala de mãe, que a gente fala de família, que é vários agentes envolvidos, não sou só eu com a minha vida do jeito que eu quero, na hora que eu quero, aí requer ainda mais cuidado e ainda mais atenção para planejamento. E aí a gente fala de mães empreendedoras, a gente fala de mães que trabalham fora, fala de mães que empreendem dentro de casa e que têm família, e é toda uma rotina que vai além do controle dela. Então, planejamento se torna, assim, ponto fundamental. Fundamental para que você diminua essa carga emocional. A Fábio estava falando mais cedo sobre essa questão da carga emocional, que é o que mais pesa na vida de uma mãe. Nossa, como empreendedora, pesa. Como né? pesa, Lara. E às vezes vai nos paralisando. Eu me sinto às vezes paralisada. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Além de usar o chicote, né? Que aí você começa a se culpar. É. E quanto mais você se culpa, mais frustrada você fica, menos você planeja, menos você consegue sair desse ciclo, que vira um ciclo. A falta de planejamento, ele traz esse sentimento de frustração que acaba te impedindo em várias coisas na tua vida, não é só na questão de se organizar. Que a organização acaba gerando isso para tudo. Porque você começa a achar que você não é capaz de. Exatamente. Quando, na Agora, realidade, Lara, detalhes. são milhares de coisas. Eu devo, por exemplo, categorizar cada área da minha vida. Exemplo, eu vou planejar família, depois eu planejo minha espiritualidade, depois eu planejo minha carreira, ou não, tudo é uma coisa só, eu Tudo separo. uma coisa só. Tudo uma coisa Tudo só, uma coisa então. só. Primeiro você tem que pensar qual é a tua expectativa. Por exemplo, se a gente pensar em 2020, como é que eu quero acabar o ano de 2020? O que eu quero ter conquistado até O lá? que eu quero ter conquistado? Aí não importa se é no âmbito profissional ou pessoal. Quero emagrecer, quero quero fazer um curso. Quero fazer um curso, quero, por exemplo... E pensem em começar com coisas pequenas. Por exemplo, vocês estavam falando mais cedo de uma rotina com amigas, uma rotina para mim mesma. Começa com isso. Hoje eu não tenho uma rotina onde eu me enxergue como mulher. Eu estou sempre trabalhando para o outro, ou seja, para a empresa, seja para o meu negócio, para o marido, para os filhos. E eu? Então, por exemplo, eu quero começar a ter um dia na semana onde eu vou fazer nada, por exemplo. Uma tarde, uma noite. Começa planejando isso. Simples, uma mudança muito simples. Para que eu faça isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender qual a importância disso. Você falou de categorização, é fundamental. Qual o nível de importância? Saber o que pode esperar e o que não pode esperar. E a prioridade? Então, mas Lara, não sei se você sente isso, não parece que é tudo para ontem? Sempre. Eu não sei se essas coisas de rede social, WhatsApp, é tudo muito imediatista. Muito. Né? Então, às vezes, se você manda uma mensagem, não ficou 2 tiquinhos azuis ali em 30 segundos, socorro, já tô tendo um infarto. Total, ali. total. Não é? Então, Por isso parece que tudo é você precisa se importante. organizar. Por exemplo, WhatsApp, você tem que ter um time do teu dia para responder. Qual a importância e o nível do WhatsApp no meu trabalho e na minha vida? Então, eu vou, por exemplo, a cada 2 horas eu tiro 10 minutos e olho. E respondo todo mundo ali. Respondo todo mundo. E as outras 2 horas você vai estar concentrado no que você definiu. Por isso a importância da categorização. Eu costumo dizer que são 2 pontos importantes que a gente tem que categorizar, que é grau de prioridade. Tá. Então, você fez o teu cronograma, seja de dia, seja de um planejamento de conquista, o que você quiser. Pense qual é o grau de prioridade para essas ações. Tá. Como é que elas me Independente se é levam? o meu planejamento para o ano ou para o dia. Ou para o dia, ou para a semana, ou para o mês. Você precisa entender qual é o grau de prioridade. Tá. Pensa numa coisa muito simples, por exemplo, de 1 a 5. 5 é altíssimo grau de prioridade, 1 é baixo. Se é baixo, pode ficar para depois. Tá. Ponto. Segundo ponto, o quão complexo é. Porque às vezes você tem, por exemplo, eu preciso organizar uma festa do meu filho. Alta prioridade e alta complexidade. Por quê? Porque tem um monte Envolvem de outras coisas que tem e muitas delas não estão sob o teu controle. Tá. Então, você contratou o buffet, aí você tem que contratar um monte de coisa sobre o teu controle. Você vai precisar de quê? De mais tempo. Então, não adianta você pensar só a festa do meu filho.
E todo o resto que compõe a festa. O grande problema quando a gente planeja chama-se análise de risco. A gente não faz. Você precisa tirar um tempo que você não vai dar conta, que vai acontecer um imprevisto, que vai aparecer e você vai ter que gerenciar na tua agenda. Então, o que a gente sugere é, para cada 2 horas, você deixa pelo menos meia hora para imprevistos. Então acho que eu vou começar a fazer. Porque o meu dia, agora eu vou falar de mim então, né? É cronometrado. Eu tenho de tal hora a tal hora para isso. Então, assim, se eu atrasar 5 minutos, acabou, embolou tudo. Totalmente. Então, às vezes dá certo. Só dá um BO lá no final do dia, mas aí eu já fiz todos os outros. Tá tudo ok. Tudo certo. Aí se for lá no começo do Se dia, for no como já começo do dia, aconteceu. você vai chegar ao final do dia com a sensação de que teu dia você não rendeu o que você tinha que fazer. Por isso que a gente precisa dos intervalos. Então, a gente tem que marcar os compromissos, seja um curso, uma aula que você vai ter que levar a criança, mas você vai ter que pensar numa meia hora de pausa. De pausa. Por exemplo, o horário da natação do meu filho às 10 da manhã. Tá. Então, depois das 10, vamos pensar, às 8 do café, às 9 faço ginástica, às 10 horas eu tenho que estar na natação. Aqui eu já estou errada. Por quê? Porque eu tenho um prazo até chegar na natação. Então, não é às 10 que eu tenho que sair de casa. Eu tenho que sair de casa às 9h50, por exemplo, se for algo perto. Mas se tiver trânsito? Se a empregada não chegou? Se você tiver que atender um cliente, resolver um problema, como é que você faz? Você perdeu. Você perdeu. Por isso que você precisa trabalhar com esses intervalos. Então, primeira regra, coloca um intervalo aí na sua agenda sempre. Coloca um intervalo entre um sempre. compromisso e outro. Um compromisso e outro. Pense no risco. Tá. Se eu vou para uma reunião fora, eu tenho que deixar a criança na escola e vou para uma reunião. A reunião vai começar às 2 da tarde, eu deixo a criança a 1. Dependendo do percurso, eu tenho trânsito, eu tenho chuva, eu tenho várias coisas. Outras que você pode se atrasar. Por exemplo, você chegou na porta da escola, está uma fila enorme, você não consegue entrar, a professora te chama. E aí? Você chega atrasado na reunião. Então, é melhor você fazer o planejamento com mais tempo. Mais até tempo. Eu estou me exemplificando bem, gente, porque assim, eu acho que muita gente vai se identificar também. Eu falo, gente, parece coelho da Alice no País das Maravilhas, correndo atrás do tempo. Porque assim, parece que eu estou sempre sufocada. Sempre. Parece que eu estou sempre atrasada. Às vezes eu consigo, eu estou no limite, mas assim, eu sei que se der qualquer coisa errada, acabou. Acabou. Por quê? Porque eu não Porque a gente faz planejei esse assim, tempo. das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10. Esquece. Nós não somos máquinas. A gente não vai conseguir girar desse jeito. Um monte de coisa não está no nosso controle. Você tem que entender que é o que nós falamos da outra vez, a lei de Pareto, 80-20. 80 é teu controle e 20 não é. Como é que eu coloco esses 20 na minha agenda? Exatamente. Então, você tem que preparar a sua agenda para esses 20. Preparar. Ai, gente, que legal. Eu acho que essa dica já vai ser... Vou começar a colocar isso, vocês vão ver, gente. Começa. E depois você diz se deu certo. Vai rodando mais, vou conseguindo fazer mais coisas. Agora, sabe o que eu percebo assim também? Em várias mulheres, em muita gente. A gente se planeja e a gente já sofre por antecipação. Total. Sabe? Porque eu sei que são 9 da manhã, mas eu sei que às 5 da tarde eu tenho uma reunião e que eu tenho 3 coisas para fazer antes. Aí você chega, parece que você está chegando às 5 da tarde na reunião, parece a linha de chegada da corrida, né? Coração, né? Nossa! Desesperado. Por quê? Porque você não controlou o teu tempo, porque você não está segura de que você vai conseguir chegar às 5, você vai estar preparada. Exatamente. Por isso que hoje gestão de tempo se torna algo assim de diferencial na vida de qualquer pessoa. E é para todo mundo, né? Para todo mundo independente. Por quê? Porque aí eu diminuo o meu estresse. Porque eu consigo respirar. E, gente, é tão relativa essa coisa de tempo. Nós estamos falando aqui de uma mulher que trabalha fora, filho e criança. Mas você sabe que quando eu fiquei em casa e, enfim, eu cuidava da minha filha. E às vezes eu me perdia no tempo, porque às vezes eu procrastinava algumas coisas, adoro essa palavra. E aí eu terminava me atrasando, mesmo estando lá há muito tempo. Então, o planejamento é necessário, indiferentemente se você tem milhares de afazeres ou não. Se você tem alguns. Porque senão você também não faz mais. A realidade é o mesmo. Porque se você pegar alguém que está em casa com uma criança, como foi teu exemplo, é muita coisa que você tem para fazer. Exato. E você se perde muito facilmente. Por isso que, volta a dica, coloque o teu cronograma e o teu objetivo em um lugar onde você consiga enxergar. Então vamos lá. Primeira dica foi colocar meia hora no tempo. Meia hora no Mais tempo. Dicas, vamos de dicas então. Segunda dica, coloque o teu cronograma, faça o teu cronograma primeiro, faça o teu cronograma no máximo de uma semana.
Tá. No máximo de uma semana. Aí eu posso fazer no computador, No à mão, numa folha de computador, sulfite? numa folha de sulfite e coloque a vista para que você, onde você passe, você esteja na mão. Ah, eu tô só em casa, coloca na geladeira. Eu Tá. vou sempre à cozinha, coloca na geladeira. Aí eu fico em casa, faço home office, mas também fico no escritório. Põe em casa e põe no escritório. Porque você não pode se esquecer disso. Porque senão você vai se auto-sabotar. Tá. Entra a procrastinação. Exato. Você fala, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco, daqui a Eu 5 vou- minutos. ou eu vou lembrar de fazer e Eu não vou lembro. lembrar. Usa o celular. Hoje nós temos tantas ferramentas que podem nos ajudar nessa gestão de tempo, Sim. mas a gente não usa. O celular coloca despertador. As coisas importantes. Eu, por exemplo, eu faço isso. As coisas importantes do meu dia, as fundamentais. Por isso que a gente precisa do grau de prioridade. Tá. As fundamentais, você diz assim, isso aqui eu não posso acabar o dia sem fazer. O que eu faço? Eu coloco no despertador. Então, às 10 horas eu preciso, preciso me reunir com minha equipe interna. Eu ponho 9h50 para começar a despertar. Porque aí você vai e fala, não, vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer isso. Ai, Não mais tem segunda dicas. opção. Então, peraí. Primeira dica, colocar time na sua agenda, Colocar né? time na Não agenda. colocar um atrás do outro. Cria intervalos. Fazer o planejamento e colocar na geladeira, na porta do seu quarto, no porta-luva do carro. Porta-luva do Onde carro. você tiver, né? Super. Aí os alertas de celular. Alertas de celulares. Categorize. Defina. Categorizar. Eu sempre falo, Que é a gente, importante. a gente fala muito de objetivo e meta, e quando a gente fala objetivo e meta, a primeira coisa que a gente pensa é empresa, Tá. né? Você precisa entender qual é a tua meta do dia. Qual é a minha meta? O que eu quero chegar? Qual o sentimento que você quer ter ao final do dia? A minha meta todos os dias, vou falar eu então, vai, é ter tempo para brincar com as crianças. Ok. Ter feito tudo e conseguir sentar no chão e brincar. E tá tranquila. Sem ter Pra que pegar no isso, celular, nada. O que eu tenho que fazer durante o dia? É nessa hora que eu defino as Tá. minhas prioridades. Porque tudo, aquela lista que você faz, existem coisas que você pode deixar para amanhã. E que não vai te atrapalhar, não vai ter impacto na tua vida, não vai ter grande problema. Só que você precisa saber o que você quer chegar ao final do dia. Então, peguei minha agenda, o que dessa minha agenda inteira, de todos os afazeres que eu tenho para fazer, o que eu não posso chegar ao final do dia sem ter feito? Define a tua prioridade. Por quê? Porque você vai chegar ao final do dia, mesmo que você não tenha feito 1 ou 2 pontos da lista, mas os principais você vai ter feito e aí você vai estar menos estressada e menos frustrada. Então a gente tem que ter listinha, né? Tem Tem. que fazer, não tem como fugir. Não tem. E é hábito, né, Lara? hábito. Agora, como que nós podemos inserir esse hábito na nossa vida? Porque às vezes a gente começa até a fazer a tal da listinha, né? E de repente viu que deu certo, fala, agora entrei no automático. Entrei no Agora eu vou automático. conseguir fazer. E, gente, depois você não faz. Não faz. Tem que caiu a ideia desse estudo que em 21 dias você criava um hábito. E aí eles questionaram, porque não tem como você em 21 dias criar um hábito. E dependendo do hábito, você passa uma vida inteira. Por isso que você tem que criar formas muito pequenas. Tem que começar com o pequeno. Então, por exemplo, eu refiz, por exemplo, toda a minha parte de cronograma esse ano. Então, meu objetivo, eu fui criando objetivos mensais. Então, se eu não conseguia realizar a minha agenda do mês, 30% eu não realizava, quanto é que eu quero realizar no mês que vem? Então, fui descendo. Que é normal também não conseguir fazer Normal, tudo, né? normal. Às vezes não deu certo, a criança não foi para a escola, ficou com febre. E aí? Gente, tem coisas que você tem que ficar tranquila, assim. Você tem que aceitar mesmo. Sabe que às vezes eu penso, Não há internalizo, 100%. Eu falo assim, gente, se aconteceu qualquer coisa comigo, eu desmaiei, apaguei, as coisas vão continuar do mesmo jeito, as pessoas vão ir Exatamente, trabalhar, as pessoas, né, exatamente. tudo vai rodar. E assim, você tem que aceitar que você é ser humano. E que você tem um momento em que a gente fala muito de procrastinar como uma coisa ruim, mas procrastinar também é bom. Porque quando você procrastina, no momento certo, o teu cérebro desacelera. Foi o que a Fabrícia até falou, Exatamente. E cria o quê? Te traz criatividade, inovação. Você resolve problemas mais facilmente. Quantas vezes você fica com um problema, não sei quantos dias você não consegue resolver? Dá um time. Afasta um pouco da situação. Procrastina um pouco. E aí a solução vem muito facilmente. Por quê? Porque você desacelera. Desacelerar também é bom. E pense o seguinte, você não vai chegar a 100% no teu cronograma, nem diário, nem mensal. Por quê? Porque nós estamos na lei de Pareto, 80-20, 20% não está no teu controle.
O que você pode fazer é gerir 20%. Porque não vai. Você não depende. Por exemplo, o pneu do carro fura. Você tem como definir? Não, Você não impossível. tem. Quer dizer, aí você já perdeu pelo menos meia hora. Se tiver próximo... Se tiver sorte, né? Se tiver próximo de um É. posto de gasolina, por exemplo. Sim. Então, assim, aceita que você não vai entregar 100%. Mas entregue o seu melhor. Qual é o seu melhor? E lembre-se, mudança. Se você muda de 0 para 0,1 é melhor do que 0. Sempre, nem que seja um pouquinho, né? Nada. Isso que é muito... É muito. E é de pouquinho. Assim, eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. No trabalho, muito organizada, em casa, desorganizada. E aí eu falei, não, eu não quero viver mais desse jeito, não dá. E aí eu comecei pensando o que eu vou fazer. Eu comecei com uma coisa pequena. Eu comecei a definir que todos os dias de manhã eu iria arrumar a cama. Comecei arrumando a cama. Hoje eu consigo entregar 90% do meu cronograma por mês. Você já não foi com uma alta expectativa, né? Só para arrumar a cama. Começa aos poucos, para não sofrer Poucos. tanto, né? O cé- e o cérebro faz assim, você dá o clique. Tá. Comecei a mudar, pequenininho. Putz, consegui isso aqui, eu consigo mais. Eu consigo mais. Eu consigo mais. Quando você vê, vira o ciclo virtuoso. E você nem percebeu. Então comece tem com que dar esse pequeno. clique. Tem que dar o clique. Ai, gente, deixa eu resumir aqui então, ó, pra gente finalizar e pra vocês se organizarem aí. Vamos se organizar, mulherada. Eu e vocês. Então, primeiro, categorizar, Categoriza. né? Ver as importâncias de tudo. Não cola uma coisa na outra, Não. sempre deixa um tempinho aí pra... Um riscozinho, um intervalo para você não se estressar. O que mais? Listar. Listar, faz uma lista. Vamos lá, faz uma lista, categorizo. Definir Tá. minha prioridade. Crio intervalos entre os horários, Tá. para que eu não me estresse. Coloque um lugar visível onde eu consiga enxergar. Quinto, coloque despertadores. E comece, a ação começa agora. De pouquinho em pouquinho. Não existe momento ideal. O momento ideal é agora. E aí, quando precisar procrastinar, procrastine. Procrastine, tire um dia para você. Você estava falando de sessão da tarde, Ai, gente, que chovendo, saudade. frio. Você ficar em casa, sessão da tarde, comendo pipoca. Você não sabe nem o que você está assistindo, você está só ali. Isso faz uns bem. 5 anos que eu não faço isso. Precisa fazer, vou precisa fazer. fazer, faça. Não, esses dias eu encontrei minha vizinha, antes do meu prédio antigo. E ela falou, ai, Claudinha, às vezes eu deito lá na minha cama à tarde, levo a minha filha para a escola e fico lá. Gente, eu senti uma inveja boa dela, mas eu falei, que delícia de vida, que gostoso. E ela gostaria de ter o meu ritmo, né? Então, por exemplo, eu não consigo procrastinar a tarde inteira. Ok, mas você pode, vocês estavam falando agora há pouco, vocês podem fazer horário de almoço. Pelo menos horário de almoço, Uma né, hora. Lara? Se você estivesse trabalhando numa empresa, você não faria uma hora de almoço? Faria. E o mundo não vai parar. Exatamente. E você tem que ter um time. Os nossos chefes esperam. Exatamente. Então, assim, é só se programar. Se planeje. Planejamento é tudo. Cláudia, versão 2020, minha gente, me aguardem. Você Nós vai vamos ver, fazer Lara. o planejamento e vamos só falar aqui, ó, dos resultados. E eu vou te marcando. Eu vou deixar o Instagram da Combinadíssimo. Lara para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar para ela. favor. Que é o sbgroup.rp. É isso daí, Isso. né? Tudo junto. Bom, vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Obrigada mais Obrigada uma a vez, você. Lara, por ter vindo ao programa. obrigada. Eu tô bem empolgada. Eu também Já tô tô. com vontade de ir lá categorizar tudo. Vai agora. ser lindo, vai ser lindo. Nós Obrigada. vamos dar muitas dicas, pessoal, pro ano que vem. Amei, eu quero você aqui o ano que vem, pelo menos, com certeza. sabe, uma vez para lembrar a gente, né? Para ir mantendo a gente na linha. E nós vamos chegar lá no final de 2020, gente, arrasando. Essa mulherada do Arrasando. ABC, olha, Vamos lá na transformar frente. sonho em objetivo e realidade. Muito bom, Com obrigada, certeza. viu? Obrigada a você, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço muito. Amei, gente, essa entrevista. Agora, ó, vamos para o intervalo rápido, porque depois de todo esse conteúdo delicioso, ai, gente, um dos prazeres da vida, né? Comer. Já já eu volto para apresentar uma mamãe do grupo para vocês. Já volto.
Voltamos com a ABC das Mães e vocês viram que nós colocamos lá no grupo um post pedindo indicações das doceiras, artesãs aqui da nossa região, porque o que a gente quer aqui com a ABC das Mães é mostrar, né, e valorizar cada vez mais o nosso comércio local, as nossas mães empreendedoras. Então, por isso, nossa produção convidou para a noite de hoje a Luciana Colombo, que é doceira. E, gente, acredita que eu já comprei dela? Ah, acabei de saber. Deixa eu aqui dar um beijo na Luciana. Bem-vinda ao programa. E, Lu, eu comprei já uma cesta de café da manhã com ela, que foi para minha sogra, inclusive. Viu, sogra? Aquela cesta que você chorou, ela chorou junto, foi ela? Né, Lu? Fui eu mesma. Que legal, que bacana. Agora, me conta, então, como você... Ela já me contou um pouquinho aqui nos bastidores, mas eu quero que ela conte para vocês aí de casa. Por quê? Eu acho que, às vezes, nós mães, a gente se vê muito perdida, né? Depois da maternidade, muitas coisas podem acontecer, como aconteceram com você aí no meio do caminho. E ela foi lá, teve uma ideia, fez, aconteceu e hoje em dia é a sua profissão. É a minha né, profissão. Lu? Conta aí para as mamães de casa. Eu sou farmacêutica e quando a minha filha nasceu, eu voltei de licença maternidade e aí eles me dispensaram. Então eu tinha que resolver, fazer alguma coisa. Não dava e eu não queria mais trabalhar para ninguém. Eu queria trabalhar para mim mesma, ser dona da minha vida. Vocês sabem que a maioria Né? dos empresários, né, dos novos empresários, são mulheres e mães. Porque a gente, né, tem esse tique. Não, depois. chega uma hora que você vê, você tem uma visão diferente das Sim. coisas. E ali não achava mais meu lugar. Aí comecei, vou fazer curso, vou fazer doce. Aí comecei com brigadeiros gourmets, fui aprimorando, aí fui para os cones recheados. E aí nesse percurso eu me separei, eu me divorciei. Minha filha tinha 1 ano e 8 meses e eu também tive que sair da casa que a gente morava. Ele ficou com a casa e eu fui morar de aluguel. E aí eu me vi naquela situação. Volto a ser farmacêutica, que eu não quero. Falei, eu já estou infeliz com toda a situação, porque ninguém casa para separar. Então, você já fica infeliz com a situação. Sim. Volto para aquilo e vou ser infeliz também profissionalmente, ou eu vou agarrar todas as minhas forças e fazer as pessoas felizes. Porque que coisa melhor do que fazer doce? Ai, gente. Não tem, todo não mundo tem, fica não feliz. tem. E aí foi assim. Aí eu peguei, comecei a me aprimorar. Estudou. Fui fazendo cursos, continuo fazendo cursos. Isso que é importante, olha que legal, gente. Gente, tudo que pode. Às vezes você não pode pagar um curso, porque tudo tem custo. Junta o dinheirinho ali para os ingredientes. Começa a pesquisar na internet, doces, as várias receitas, porque de um doce você encontra 400 mil receitas. E é o que Você nós vai achar a sua. conversávamos. Exato, Entendeu? porque E ó, vai. a Lu faz desde o que a gente já conhece muito, que é o bem casado, camafeu, os doces enrolados, mas aí você teve uma sacada de fazer algo diferente. É isso que eu quero que você conte, porque aí tá a pegada do empreendedor, né? Eu fui fazer um curso que ensinava a fazer doce de leite ninho. Então, aqueles doces que tem na padaria, que antigamente, quando a gente era criança, eles passavam na parafina. Pra Então, ficar você com a forma de comia aqueles- frutinha É, e tudo aqueles mais, docinhos lembro. ali. E hoje não se passa mais na parafina, né? Tá. E eu fui aprender isso aí, só que não me agradava, não era uma situação que me deixava confortável, porque ressecava muito rápido, tem que ter muito corante. Você vai fazer para criança cheio de corante? Não é tudo que... Nada uma como uma mãe pra quantidade entender, muito, né? Que a gente não gosta de corante. né? Alguma coisa você acaba tendo que acrescentar, mas você não Sim. precisa pôr numa massa que vai muito. E aí eu comecei a pensar, falei, eu vou fazer as surpresinhas. Que é essa daqui, Isso gente. daí, que eu Ó, batizei de surpresinhas de amor. deixa eu mostrar aqui. Olha a Que é o surpresinha de docinho amor. que eu passei a calda da maçã do amor em volta dela. Então ela fica pequena. Sabe o que é legal? Vai na boquinha da criança, né? Pequenininho. É fácil de Morde, morder. não A massa do amor é difícil, né? Até pra Então, gente. Olha que lindo. E a criança come, né? Mais fácil comer isso do que uma maçã do amor, porque a Olha maioria que não demais. come fruta. Olha que lindo. Então você já... E aí, Lu, então aí você teve essa ideia de fazer esse diferencial, que hoje em dia as Isso. pessoas pedem para decoração, mesmo, claro, para o doce. E você faz também toda a outra gama aqui. Conta um pouquinho o que tem Faço. aqui. Então, o meu carro-chefe mesmo que eu faço são os pães de mel. Tá. Porque eu também fiz aula e fui estudar o tempero do pão de mel. Como fazer um tempero para que não ficasse igual a todo mundo e que as pessoas não gostassem. Porque tem muita gente que não gosta por conta de canela. Entendi. E aí, até isso, eu fui aprimorar. Então, ele é meu carro-chefe, é o que eu mais faço.
Aí tem pirulitos de chocolate, bem casados. O último que eu resolvi fazer na cara e na coragem foram os Camafeu. camafeus, que eu pesquisei a receita É difícil fazer camafeu, e né? fui fazer. Ele é delicado. Ele Por causa, é delicado. é fondant que chama isso, não é? Isso, é fondant. Ai, Mas gente, eu eu fiz. sei, ó. Existe fondant pronto, então você pode comprar e derreter. Mas eu quis fazer o fondant Olha que legal. também. Então eu fui em cima dessas coisas para dar o meu toque. E faço esse doce que é diferente, Que doce que é ele esse? chama food. Ai, deixa eu ver já, gente. Então, vai falando. Que eu Ele é vou comer food. tudo mesmo. Tem pouquinho de tempo, eu preciso começar a comer. Ele é um doce com base em chocolate, caramelo, Hum. leite condensado e castanhas. Ele é meio amargo. Adoro doce assim. Então ele não é um doce muito... Não, ele não é nem amargo que a criança não coma. Não, é doce. E também não é... Mas não é aquela coisa enjoativa. enjoativa. Gente, que Exatamente. delícia. Agora, conta um pouquinho como que você faz esse para as mamães de casa. Vamos lá. Claro que, gente, aqui não vai ser uma receita, aquela receita certinha para você fazer, mas ela vai passar mais ou menos a base. Depois, se vocês quiserem saber mais, pode chamar a Luciana também no Instagram, que é o Lucilanda. Lucilanda. Não, é Lucilan Doces. Não, lucilanda.doces. É lucilanda.doces, então tem o ponto ali. Conta aí para elas o ingrediente dessa massa aqui de leite. Vai. É uma lata de leite condensado, 200 gramas de leite ninho e 200 gramas de açúcar de confeiteiro para fazer a massa. Mistura tudo na mão ali, amassou, soltou, parou de grudar na mão, a massa tá ok, tá pronta. Faz bolinhas. Igual brigadeiro. Eu peso mais ou menos isso. Ah. Eu peso as bolinhas para elas terem mais ou menos o mesmo tamanho. Tá. É 14 gramas, rende umas 60 dessas. E espeto palito de madeira. Tem que ser de madeira, senão derrete. Porque vai a Então, calda quente. Vai a calda quente. Ai, gente, esse camafeu, socorro. Continua. A calda, você coloca 3 xícaras de açúcar refinado, Tá. 3/4 de xícaras de água e 6 colheres de vinagre branco. Deixa ferver, ficou em cor de guaraná, joga o corante dentro, a gosto, mergulha elas, põe numa forma untada com manteiga, tá pronto, é só embalar. Gente, é facinho de fazer, então. É. Que delícia, gente. É Olha, trabalhosinho, mas é. e olha que bacana que fica a apresentação. E aí você pode mudar a apresentação de Pode acordo, fazer né? de outras cores. Pode. Como você quiser. Sim. Gente, que demais. E as cestas de café da manhã continuam? Continua. Na verdade, eu sou aquela que faz o que você pedir. Se você pedir um doce e eu tiver tempo hábil para desenvolver a tempo ruim, receita, né? não tem. Agora, Luciana, para a gente finalizar aqui para as mães de casa. Hoje em dia, você consegue levar a sua casa, a sua filha, ter o que você, sabe, o que você almejou. Como que você se vê hoje nesse meio empreendedor aqui? Olha, eu tô assim com um pouco mais de 5 anos. Tá. Né? Sustento a minha casa, pago as contas, porque só pensão não se vive, né? E vai indo. Tem épocas que a gente vende bem, que nem eu tenho agora o projeto de Natal, que faço bolachinhas de Natal especial, gingerbread e os demais doces também. Eu nunca viro as costas para nenhum pedido de doce. Então eu tenho como fazer, eu vou fazer. Ela vai, faz e acontece, não tem exatamente. essa. Ó, que Se não legal. dá para dormir direito, não dorme direito, leva o filho para a escola. Então, é tem assim, essa. você faz, tem dedicação. Ou você tem amor de verdade por isso, ou não faz. Porque às vezes as pessoas acham que se você vai empreender, ter o seu negócio, você vai trabalhar menos. Não. Mentira, né? Eu já fui empregada e hoje eu sou a minha própria patroa. Tá. Eu trabalho muito mais. A gente trabalha muito Só mais. que tem um outro porém. Aquele amor, Quando né? a pessoa come, ela olha e fala, nossa, mudou o meu dia, não tem preço que pague. Quando a Lu chegou aqui, primeira coisa que eu fiz, eu falei, antes de começar o programa, posso comer, não foi? Foi. Como que foi? Gente, é um prazer. Gente, que delícia, né? Muito bom. E para quem faz, é muito bom ver a fisionomia das pessoas comendo. Porque se não tiver bom, vai estar na hora, você vai perceber. Gente, uma delícia. Maravilhoso. Vou passar o contato para vocês, passar aqui para essa câmera para vocês. Então, deixa eu falar de novo. O Instagram é @lucilanda.doces, tá bom? Tem o pontinho. No GC tá sem o pontinho, mas tem o pontinho depois do Lucilanda. Fala que viu aqui, que é do grupo, que eu tenho certeza que a Lu vai fazer algo bem especial para vocês, né? Com certeza. Amei. É só contar comigo. Obrigada. Eu que Obrigada agradeço. pela cesta, e eu nem sabia que ela era a mulher da cesta, viu, gente? Nem sabia. Muito boa, maravilhosa. Obrigada, viu? Eu que agradeço.
Gente, ó, agora nosso programa fica por aqui, porque eu tenho que terminar de comer tudo isso. Mentira, não vou comer tudo isso, não vai ficar para produção agora. Mas semana que vem estamos de volta com o Mães de Negócios para mostrar e falar muito mais sobre empreendedorismo nesse novo mês aqui especial do ABC das Mães, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo programa e vamos fazer negócios juntas.